licença. Com a autorização do Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, declara-se aberta a sessão cultural conjunta Academia de Marinha, Centro de Investigação, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, subordinado ao tema Páginas da Marinha Portuguesa, Património Cultural. Senhores académicos, senhores convidados, a todos cumprimento, mas muito especialmente dirijo uma saudação ao Sr. Professor Martinho Vicente Rodrigues, muito ilustre diretor do Centro de Investigação, Professor Joaquim Veríssimo Serrão, com quem assinamos, em 9 de novembro de 2017, um protocolo de cooperação. Fizemo-lo pelo estatuto de prestígio que o Centro, apesar de jovem, já soube granjear, pelo trabalho que tem produzido e ainda como homenagem ao professor Veríssimo Serrão, nosso membro desde 1984 e que hoje encima a lista dos membros honorários a que ascendeu em 2010. O nosso primeiro encontro realizou-se em Santarém, numa magnífica sala dos Passos do Conselho, e hoje realiza-se a segunda sessão na Academia de Marinha. Como tema com interesse comum para ambas as partes, foi escolhido Páginas da Marinha Portuguesa, Património Cultural. O tema, proposto pelo Centro de Investigação e prontamente por nós acolhido, não podia ser mais feliz. De facto, dada a dimensão cultural que o mar tem para os portugueses e como instituição plurissecular que é, a Marinha Portuguesa agrupa um importante conjunto de bens que se inserem nesta descrição de património cultural, fazendo parte da identidade única da Marinha enquanto instituição e parte da identidade coletiva de todos os portugueses. Desde cedo, a Marinha teve a preocupação de reunir, proteger, fomentar e divulgar o seu património e a cultura marítima, remontando ao século XIX a fundação do Museu, da Biblioteca Central e do Arquivo Histórico da Marinha, órgãos que ainda hoje cumprem brilhantemente a missão de salvaguarda e divulgação do património da cultura marítima portuguesa. Essa preocupação continua bem presente na sua atuação, sendo exemplos disso a recuperação e musealização da fragata Dom Fernando II e Glória no virar do milénio, ou mais recentemente a recuperação da Capela de São Roque nas instalações centrais de Marinha, no Terreiro do Paço, e toda a beneficiação que o complexo das suas instalações centrais tem vindo a sofrer nos últimos anos. Mas talvez a vertente do património cultural que mais importância tem na Marinha e para a Marinha seja o seu património imaterial, a chamada cultura naval, instilada em todos os jovens que atravessam os portões da Escola Naval e da Escola de Fuzileiros, disseminada nas sessões culturais da Academia de Marinha, nos trabalhos coordenados pela sua Comissão Cultural ou nas atuações da Banda da Armada e que no seu conjunto traduzem a relação privilegiada que existe com a tradição marítima dos portugueses, com o mar e com 7 séculos de serviço a Portugal. Para abordar esta temática, cada uma das instituições convidou um dos seus académicos. O Centro de Investigação convidou o professor José Manuel Garcia, que abordará o tema em torno da gênese do projeto da Grande Viagem de Fernão de Magalhães, e a Academia fez-se representar pelo professor Vítor Serrão, que abordará o tema Contributos para a Iconografia Naval Portuguesa, os discursos de um quadro quinhentista em Lagos. O curioso é que poderia ser ao contrário, já que ambos são membros das nossas duas instituições, por quem temos o maior respeito e consideração, mas foi assim. E os temas escolhidos pelos nossos oradores são bem a demonstração das várias dimensões que pode assumir o património cultural nacional, móvel, imóvel e material, este último abarcando todas as nossas glórias passadas. Mas é tempo de dar a palavra aos nossos oradores. Muito obrigado.
vai dar-se início à conferência em torno da gênese do projeto da Grande Viagem de Fernão de Magalhães, pelo professor Dr. José Manuel da Costa Rodrigues Garcia. Bom, eu começo por agradecer as suas simpáticas palavras e, sobretudo, a honra de ter sido convidado para esta sessão cultural conjunta sobre páginas da Marinha Portuguesa, Património Cultural, por parte do Sr. Diretor do Centro de Investigação, o Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, o Sr. Professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues, e pelo Sr. Presidente da Academia de Marinha, o Sr. Almirante Francisco Vidal Abreu. Uma palavra também de agradecimento para a coordenadora do Gabinete de Estudos Oliciponenses da Câmara Municipal de Lisboa, a doutora Anabela Valente, que me tem apoiado sempre com muito empenho nestas investigações magalhânicas no âmbito do interesse da Câmara Municipal de Lisboa por este assunto. Ainda chama a atenção que ainda ontem o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Fernando Medina, falou sobre o Fernão de Magalhães no programa que ele tem na televisão e, portanto, demonstra bem o interesse que a Câmara Municipal de Lisboa tem pelo assunto e vai certamente anunciar várias atividades ligadas com Fernão de Magalhães. Portanto, eu também, obviamente, tenho de consagrar uma palavra a todos os confrades e amigos, minhas senhoras e meus senhores, para chamar, portanto, uma atenção, porque este tema atual, como é o da gênese do projeto da Grande Viagem de Fernão de Magalhães, está particularmente atual, porque, como sabem, infelizmente neste caso, os espanhóis criaram uma polémica desnecessária da Academia Real de História em Espanha e o jornal ABC e algumas tendências políticas em Espanha que não era necessário, como dizia um cómico, não havia necessidade, porque de facto a ciência historiográfica não se discute, quer dizer, pode haver diferentes perspectivas de abordagem dos assuntos, mas a realidade e os factos são aquilo que são e nós temos de os tentar compreender o melhor possível. É nesse sentido que eu tenho esta ambição de responder ao essencial da questão de porque é que, na prática, porque é que o Fernão de Magalhães se lembrou de fazer este projeto que tanto que fez com que ele ficasse imortal. E, portanto, eu, para não me perder muito, e mesmo assim receio que o tempo não me seja suficiente para explicar, porque de facto eu vou tentar apresentar muitos factos e dados referenciados para que se veja que tudo isto pode ser bem fundamentado em documentos e crónicas e que permitem compreender bastante bem porque é que as coisas aconteceram como aconteceram. Portanto, a resposta portanto, é compreender a gênese do projeto de Fernão de Magalhães, que foi concebido entre 1516 e 1517 em Lisboa e que ele realizou entre 1519 e 1521 a partir de Sevilha, é crucial para se perceber como é que ele se tornou o português mais famoso da história, pois não o tivesse feito esse projeto, ele não teria alcançado tal fama. A resposta à tão crucial questão começa pelo esclarecimento das situações que estão por trás daquela iniciativa que ele concebeu e dirigiu, tornando-se assim um dos mais notáveis descobridores de todos os tempos. É no sentido de saber o quando e o porquê de Magalhães ter criado a necessidade de realizar tal projeto que tecemos as observações aqui reunidas que elucidam as razões que estão na base da insatisfação que ele sentiu em Portugal perante a ânsia de se querer promover e não o conseguir, além de desejar avançar com ações que não teve possibilidades de realizar. O aprofundamento destes temas centrais da história de Magalhães passa pela análise de fontes históricas que nos permitem clarificá-los com bastante nitidez. Ao falarmos de Magalhães, consideramos oportuno citar uma afirmação que diz ter sido Magalhães um homem habilíssimo. Estou a citar. Um homem habilíssimo e que foi natural do Porto. Quem o disse em 1549 foi o Dr. João de Barros, cidadão do Porto e homónimo do famoso cronista João de Barros, autor, grande humanista e cronista, que no essencial esclareceu a gênese do projeto de Magalhães. Basta ler João de Barros com muita atenção e percebe-se bem o que é que aconteceu. E Magalhães foi um homem habilíssimo, como referiu o Dr. João de Barros, do Porto, pois, como também ele disse, achou outro caminho para a Índia. Foi por isso que ele ficou famoso.
Foi esse projeto que lhe valeu a imortalidade. De facto, Magalhães, tal como outros fidalgos, Duarte Pacheco Pereira, Afonso de Albuquerque e Dom João de Castro, foi um homem habilíssimo na arte de marear, na geografia e na cartografia e por isso logrou realizar as viagens que fez e, sobretudo, a que resultou do plano que concebeu em Lisboa entre 1516 e 1517, às vezes repito um bocadinho para que não se percam, porque eu gosto muito de datas, o qual consistiu em ir às Molucas por uma via ocidental. Antecipemos desde já os pontos em análise. Portanto, vou fazer uma espécie de apresentação genérica, porque certamente o tempo não vai ser suficiente para falar sobre tudo o que quero, mas, portanto, o essencial da questão é que a fama de Magalhães alcançou resultou do facto de, em outubro de 1517, ter decidido ir para a Espanha depois. Eu falo em Espanha que é mais fácil, Castela, Andaluzia, aquelas coisas todas de Espanha que são complicadas. Foi para a Espanha, depois de se ter agravado com Dom Manuel, por este não lhe ter aumentado em mais 100 réis mensais a sua moradia ordenado e não o ter autorizado a ir por uma via oriental às ricas ilhas de Cravinho chamado Molucas, na Indonésia, onde já havia estado a quando da sua descoberta em 1512. Foram estas, em poucas palavras, as razões pelas quais ele foi oferecer os seus serviços a Carlos V, propondo-lhe, talvez a 2 de março de 1518, um muito ambicioso, em Valladolid, um muito ambicioso projeto que ele concebeu em Lisboa entre 1516 e 1517. A sua pretensão consistia em ir às referidas ilhas por uma via ocidental que queria descobrir e através dela provar que elas pertenciam ao rei de Espanha, de acordo com o que estava estipulado no Tratado de Tordesilhas, que em 1494 dividiu o mundo em dois hemisférios, um para Portugal e outro para a Espanha. Estou a simplificar para não complicar muito com os antimerdianos, porque são histórias um bocadinho complicadas de dizer, mas na prática era mais ou menos a divisão do mundo ao meio. Segundo os seus cálculos, tais ilhas estariam ao oriente de um antimerdiano de Tordesilhas, ou semimerdiano, que passava a leste de Malaca. Ele estava errado, mas por pouco acertava na então muito difícil determinação da sua longitude, o que revela ser uma pessoa muito bem informada sobre o assunto, o qual não era dominado na Espanha. Na Espanha não havia noção realmente da dimensão da Terra como o Fernão Magalhães tinha. Carlos V, portanto, perante a impossibilidade dos espanhóis poderem ir às Molucas, acreditou na teoria de Magalhães e, vendo que ele era o único com capacidade científica e conhecimento para a poder provar, deu-lhe uma dispendiosa armada de 5 navios com 237 homens que, a 20 de setembro de 1517, partiu para aquela que seria a segunda parte da sua primeira volta ao mundo que ele fazia. Com efeito, Magalhães sabia que, navegando para o Ocidente pelo hemisfério que só os espanhóis podiam percorrer, estaria a realizar uma circunnavegação do mundo, a qual veio a concluir de forma indireta a 16 de março de 1521, quando então descobriu as Filipinas. De facto, a primeira etapa dessa epopeia já havia sido por ele realizada quando, em 1505, partira de Lisboa para a Índia e, em 1512, chegar às Molucas, situadas a uma longitude semelhante à das Filipinas. Eu vou mostrando alguns mapas, porque admito que a geografia destes sítios nem sempre aqui, portanto, é uma pequena referência aos dados biográficos, digamos assim, um resumo da biografia do Fernão Magalhães em poucas linhas, em que falo desde a referência do nascimento do Porto, cerca de 1480, depois, a partir de 1505, a partida de Lisboa para o Oriente, onde esteve 8 anos, o regresso a Lisboa em 1513, e depois a ida também a Azamor, e finalmente a ida em 1517 para a Espanha, onde viveu apenas 2 anos, antes de partir para a sua longa viagem, até que morreu em Cebu, nas Filipinas, a 27 de abril de 1521. Portanto, esta é aquilo que para mim é o mais importante passar nesta mensagem da concepção do plano de Fernão de Magalhães, que não era dar a volta ao mundo, mas
na prática, deu a volta ao mundo, porque podem ver o percurso que é seguido, que vai pela Índia, por Malaca, até chegar às Molucas, onde eu provei já que ele chegou, embora haja pessoas que duvidam que ele foi às Molucas, eu pessoalmente já não tenho dúvidas também, que ele, por um lado, chegou às Molucas e, por outro, que também, já como referi, citando o Dr. João de Barros, e podia ter citado aqui o nosso muito conhecido Fernando Oliveira e outros documentos, que ele era do Porto, e o Fernando Oliveira afirmou categoricamente que ele tinha ido às Molucas e nada leva a duvidar que assim fosse. Portanto, ele terminou essa primeira viagem à volta do mundo e depois a segunda percorreu com grande novidade, descobrindo toda a zona que vai a sul do Rio da Prata, Estreito de Magalhães, Pacífico, Filipinas. Portanto, descobriu outra metade que faltava fazer para dar a volta ao mundo, embora, como digo, isso é importantíssimo que se diga, nem ele nem ninguém queria dar a volta ao mundo, e o Sebastião e o Juan Sebastián del Elcano acabou por dar, devido a circunstâncias casuais, porque não conseguia regressar pelo Pacífico e deu a volta ao mundo quando não era isso que estava autorizado pelo Carlos V. O Carlos V, muito concretamente, tinha proibido que o Fernão de Magalhães e a expedição tocassem na parte portuguesa do mundo, no Índico. Portanto, se eles percorressem o Índico, os espanhóis estariam a cometer uma ilegalidade, porque iam contra as ordens que repetidamente o Carlos V tinha dado. Portanto, isto é a situação que podem ver nas Filipinas, que estão às mesmas longitudes das ilhas da Indonésia, quer do norte, onde havia Ternate e outras pequenas ilhas que produziam o cravinho ou o cravo, e depois as outras do sul, porque as Molucas é uma conjunto de ilhas muito complexas, em que só as do norte é que têm as especiarias, as do sul têm menos especiarias, a não ser Banda tem noz moscada, mas Ambon, Cerame, foi onde o Fernão Magalhães e o António de Abreu foram. E, portanto, ele chegou a essas ilhas, como estou aqui a ver, que são essas ilhas muito complexas das Molucas, e depois a primeira representação da cartografia portuguesa, do grande cartógrafo Francisco Rodrigues, que em 1511 copiou um mapa de um piloto de Java, em que está ali a amarela as ilhas das Molucas, tal como os javaneses representavam, e que o Francisco Rodrigues copiou. E o Francisco Rodrigues era conhecido, e o Fernão Magalhães certamente teria conhecido este mapa, porque o Fernão Magalhães conhecia bem o Francisco Rodrigues e foi com ele até às Molucas, e depois regressou com ele à Índia em 1513, quando o Fernão Magalhães se foi embora de Malaca. Portanto, ele conhecia bem este mapa, que é a primeira representação das Molucas, que estão representadas à esquerda como elas são agora. Portanto, o ponto central de tudo isto, obviamente, é Malaca, que aqui representada no desenho de Gaspar Correia, de meados do século XVI, que era o centro dos portugueses e onde o Fernão de Magalhães foi um dos primeiros a ir em 1509 e depois em 1511 na sua conquista. Portanto, aqui era o centro nevrálgico dos portugueses e onde o Fernão de Magalhães contactou com... Portanto, isto é a primeira representação das Ilhas Molucas em 1519, no mapa no planisfério do Pedro Reinel e do Jorge Reinel, acabado pelo Pedro Reinel, o pai, e aqui estamos em Santarém, de onde era uma figura que eu vou aqui falar e que é muito pouco conhecida, que é um senhor de Santarém, um fidalgo de Santarém, chamado Rui de Brito Patalim, que poucas pessoas conhecem. Rui de Brito Patalim foi o primeiro capitão de Malaca, que o Afonso Albuquerque nomeou o primeiro capitão quando ele deixou Malaca em 20 de janeiro de 1512, e ficou lá o Rui de Brito Patalim, fidalgo de Santarém, que foi capitão até inícios de julho de 1514, quando foi substituído pelo sobrinho de Afonso Albuquerque, Jorge Albuquerque, e, portanto, regressou a Portugal. Ora bem, o Rui de Brito Patalim, de Santarém, isto é uma iluminura de cerca de 1538 da British Library, que é a única imagem do século XVI que existe de Santarém, e que mostra precisamente que era daqui, e por uma outra razão depois que irei apontar, e que tem a ver não só pelo facto de nós estarmos aqui num centro de Santarém, mas também porque, de facto, não só este fidalgo era de Santarém, mas também por um outro documento que foi passado em Santarém, que eu reputo de muito importante. Portanto, o Rui de Brito Patalim, que eu estou aqui a referenciar,
permite-nos levar à resposta de uma questão muito concreta que eu coloco, que é quando foi que Magalhães concebeu o seu projeto? Talvez isso é um assunto que nem sempre tem sido muito esclarecido, nem sempre está muito claro, e eu procuro afirmar e responder de uma forma muito incisiva, direta e clara que Magalhães terá começado a conceber o seu plano por volta do mês de abril de 1516. Eu chego ao luxo, dou-me ao luxo de precisar esta ideia do mês de abril, como vão ver, e do próprio ano 1516, porque até agora isso não tem estado muito claro, mas é pena aqui os nossos amigos espanhóis não estarem aqui presentes para perceberem um bocadinho o que é que se teria passado na cabeça do Magalhães para ele começar a conceber o seu projeto de ir às Molucas, que ele depois foi oferecer ao Carlos V, porque lhe pagava para esse efeito. E, portanto, para darmos a resposta, baseámos em muitos documentos, nomeadamente de um que foi feito em Tomar. Foi feito um documento em Tomar, que é em que o Rui de Brito Patalim fez uma declaração, respondeu a uma inquirição que lhe foi feita, a ele e mais outros fidalgos que tinham estado no Oriente, para responder à questão de quando é que as Molucas foram descobertas, e o Rui de Brito Patalim respondeu de uma forma importante e faz uma menção muito importante do Fernando Magalhães, que tem passado despercebida, e diga-se de passagem que este Rui de Brito Patalim, quando esteve ali em Tomar, certamente se lembraria do seu antigo amigo Fernando Magalhães, porque já o conhecia desde 1506, porque o Fernando Magalhães tinha ido com o Rui de Brito Patalim em 1506 até Sofala e Quilo, na África Oriental, porque tinham ido ambos numa missão do Nuno Vaz Pereira. O Rui de Brito Patalim tinha sido nomeado alcaide-mor da fortaleza portuguesa de Sofala e o Fernando Magalhães tinha-o acompanhado nessa altura. Foi a primeira experiência de Fernando Magalhães foi a ir à África Oriental com o Nuno Vaz Pereira, portanto, uma missão que está muito bem documentada. Portanto, ambos foram, quer o Rui de Brito Patalim, quer o Fernando Magalhães, foram à conquista de Malaca, ficaram por lá. O Rui de Brito Patalim ficou como capitão, depois o Fernando Magalhães veio-se embora e, portanto, interessa aqui este depoimento do Rui de Brito Patalim, porque ele depois escreve várias cartas para Portugal, em que ele informa muito bem de como é que as coisas se passavam. Tenho aqui vários textos, mas o mais importante é quando ele afirma, desculpem, há muito documento, isto é, portanto, Lisboa, que nós estamos aqui a falar. Ora bem, o depoimento do Rui de Brito Patalim, como lhe digo, ele afirmou em Tomar que, quando lhe perguntaram várias coisas, nomeadamente sobre as Molucas e o Fernando Magalhães, ele disse que quando regressou a Lisboa, ele chegou a Lisboa em meados, não sabemos exatamente o dia e o mês em que ele chegou a Lisboa, em 1515, talvez em junho de 1515, quando geralmente vinham os navios da carreira da Índia. Ele disse que o Rui de Brito Patalim disse: eu achei ainda Fernando Magalhães na corte e neste reino pacífico e bem fora de si dele, e que estaria depois da vinda dele testemunha ainda um ano, ou pouco menos, ficando já o trato de maluco assentado e pacífico, como dito é. Portanto, isto está publicado nas gavetas de Torre do Tombo. É uma frase que, para mim, permite datar o tal mês de abril, como vamos ver a seguir, que foi decisivo para o projeto do Magalhães. Portanto, e o Rui Brito Patalim também disse que trouxe as cartas. E, portanto, quando ele regressou a Lisboa, encontrou-se aqui em Lisboa com o Fernando Magalhães, que estava muito pacífico, normal. Ninguém pensava que o Fernando Magalhães ia-se embora de Portugal e que se ia fazer aquilo que fez, e criou muitos problemas ao Dom Manuel, etc. Portanto, estava muito tranquilo, pacífico. Não incomodava ninguém, estava tranquilo. Mas o Rui de Brito Patalim, quando chegou a Lisboa, trazia as cartas do... o fidalgo escalbitano, portanto, o Rui de Brito trouxe de Malaca as cartas que tinham sido trazidas, as cartas do Francisco Serrão, que tinham sido trazidas do Maluco, das Molucas, por António de Miranda, que tinha lá sido mandado precisamente pelo Rui de Brito Patalim buscar
pedir o contacto, porque o Rui Brito Patali tinha dado ordens ao Francisco Serrão, se o encontrassem, para o mandar regressar a Malaca. Mas ele não quis voltar a Malaca, queria ficar lá internado e nunca mais de lá saiu. E portanto, o Francisco Serrão era muito amigo do Fernão Magalhães, e foi ele que escreveu cartas a dizer para o Fernão Magalhães ir ter com ele, e é decisivo para o projeto do Magalhães. Portanto, estas cartas, foi precisamente este Fidalgo que as trouxe, deu-as ao Fernão Magalhães, e o Fernão Magalhães não respondeu logo ao seu amigo Francisco Serrão, porque isto da correspondência com a Índia só se podia fazer de ano a ano, e era quando os navios saíam. Quando o Rui de Brito Patalinha entregou as cartas do Francisco Serrão, quando veio em 1515, o Fernão Magalhães só lhe pôde responder já em 1516, e quando ele, nessa altura, já se estava a começar a aborrecer com o rei Dom Manuel. Portanto, encurtando aqui esta história, como podem ver, é um bocado novelesca, esta história das intrigas que levaram o Fernão de Magalhães a se aborrecer com o rei, porque o Fernão Magalhães tinha regressado calmamente em 1513, participou na conquista da Zamora em 1513, e depois ficou calmamente aqui em Portugal, embora já com alguns problemas, porque ele começou, entretanto, a reivindicar o aumento salarial da sua moradia, e essa moradia que choca com... Aqui há duas situações, é a moradia e a carta do Francisco Serrão, que, como lhes disse, foi trazida pelo Rui de Brito em 1515. Portanto, o Fernão Magalhães ficou entusiasmado com a correspondência que o seu amigo lhe tinha mandado, a pedir para ele ir ter com ele. Ele queria ir ter com ele às Molucas, pela Índia, mas o rei não o autorizou, e também não lhe deu o aumento, porque o Fernão Magalhães, a certa altura, estava aqui em Lisboa, no tempo dele, aqui em Lisboa grandiosa do tempo de Dom Manuel, aqui no tempo dele também, portanto, com as imagens de Lisboa nessa altura, e o rei Dom Manuel, precisamente, que tinha muitos servidores, que lhe andavam sempre a pedir muitas coisas, e ele achou por bem que não podia dar o aumento que o Fernão Magalhães queria. Portanto, este é precisamente o Dom Manuel, ali nos Jerónimos, no ano em que o Fernão Magalhães sai de Lisboa, e portanto, aqui está o outro documento de Santarém, que eu há pouco referi, que é muito importante e que permite, para mim, datar o início do aborrecimento do Fernão Magalhães, porque o Fernão Magalhães, neste documento precioso, que foi referenciado e que não está muito focado, não está muito falado, ele foi publicado pelo António Baião, o Gaspar Alves de Lousada copiou documentos que se perderam e que estão na Biblioteca Nacional, em que diz que o Fernão de Magalhães recebia de moradia, portanto, 1.250 reis por mês, mais com alqueire de cevada, e que, portanto, esse pagamento foi feito depois de ele ter estado 6 meses do ano passado, 1515, e dos primeiros 3 meses de Zamora, porque ele tinha ido a Zamora para justificar que não tinha cometido nenhum crime, como o acusavam na partilha de um saque que eles tinham feito lá em Zamora aos mouros, e, portanto, ele estava inocente e trouxe a prova que estava inocente. Mas o Dom Manuel, como tinha essa intriga toda contra o Fernão Magalhães, não lhe deu o aumento que ele queria, porque ele queria tenho de abreviar um bocadinho, ele queria aumentar mais 200 reis por mês, queria ganhar 1.450 reis, que diga-se que era uma moradia, porque ele queria um aumento de moradia porque lhe dava um estatuto superior, não era só porque ele precisava, porque 100 reis não era muito, mas dava-lhe um estatuto superior consoante a moradia. Diga-se de passagem, por exemplo, com o Rui de Brito Patali, nós sabemos que em 1518 ele recebia 1.300, portanto o Fernão Magalhães queria ganhar mais do que o Fidalgo, que era muito importante, que era o Rui de Brito Patali. Ele queria subir muito no patamar. O irmão do Fernão de Magalhães, o Duarte de Sousa de Magalhães, o irmão dele, só recebia 1.000 reis por mês. Portanto, ele queria subir muito. E o Dom Manuel, portanto, o João de Barros diz que ele queria, que ele ficou danado pela acusação de que foi alvo, e porque não lhe quis dar mais meio cruzado acrescentamento cada mês na sua moradia. Diz João de Barros que eles estavam muito bem informados disto, que este assunto foi muito polémico. O Damião de Góis vai mais longe e diz que e explica melhor, porque de facto o rei parece que estava disponível para dar 100 reis, mas ele queria mais 100, portanto acrescentasse mais 200 reis por mês, que é meio cruzado
pesado de ouro, como dizia o João de Barros, ao que El-Rei saiu com um tostão por mês. As pessoas não têm reparado muito isto. Ora bem, um tostão por mês, o rei disse, sim senhor, eu dou mais um tostão. Mas que se não tentasse, conhecendo El-Rei, que se desgostava por este respeito, porque o rei só lhe dava mais um tostão. Ora, um tostão é 100 reis. Portanto, faltava 100 reis. Portanto, ele dava mais um tostão, mas ele queria mais outro tostão, queria mais 100 reis. E o rei não lhe deu. E, portanto, ele começou-se a aborrecer com o rei. E que era a prova que o aumento era 100 reis, o Sebastião Álvares, que era o feitor que o Dom Manuel tinha em Sevilha, que falou com o Fernão Magalhães. O Sebastião Álvares, em 18 de julho de 1519, antes da partida do Fernão Magalhães, tinha-lhe feito várias tentativas para ele se regressar a Portugal, mas o Fernão Magalhães era inabalável na sua fidelidade ao Carlos V, e na altura acho que era imperador da Alemanha, e portanto ele não veio. Mas aí diz-se claramente que ele vinda de Portugal, que fora por 100 reis mais da moradia. Portanto, de facto foi mesmo 100 reis. E o Gaspar Correia, que estava na Índia, também diz que foi por 100 reis. Portanto, de modo que o Damião de Góis esclarece a situação. Ele tinha pedido 200 e o rei só dava 100. Portanto, foi esta discussão que houve. Agora, para mim, o segredo, mais do que essa discussão, que foi, de facto, aparentemente a gota d'água fez transbordar e a raiva que o Dom Magalhães teve contra o Dom Manuel, foi também, quanto a mim, foi principalmente o que o João de Barros explica, que é o Fernão de Magalhães, em abril de 1516, responde, nós até conseguimos mais ou menos, eu consigo adivinhar qual será o navio em que ele mandou em abril de 1516, porque em 1515 não pôde responder porque não havia armada, só em 1516 ele respondeu que teria prazer, e as cartas foram encontradas, João de Barros leu-as, elas perderam-se, mas o João de Barros leu-as, e diz, prazendo a Deus, cedo se veria com ele, Francisco Serrão, e que quando não fosse por via de Portugal, seria por via de Castela, porque em tal estado andavam suas coisas, a discussão com o rei. Portanto, que o esperasse lá. E o António Pigafetta, como sabem, o cronista italiano que foi com o Fernão Magalhães e que era um admirador de Fernão Magalhães, disse que sim, que realmente o Francisco Serrão estava à espera dele. Não sabia que o Francisco Serrão tinha sido envenenado em março de 1521, precisamente na altura que o Fernão Magalhães estava a chegar às Filipinas. Coitado do Francisco Serrão, estava à espera do Fernão Magalhães, foi envenenado lá pela mulher do sultão de Ternate, e uma história macabra, portanto, e coitado, morreu. O Fernão Magalhães morreu pouco depois também, portanto, morreram todos. E depois o Dom Manuel também morreu em dezembro, portanto, foi um morticínio completo. Esta história acabou mal para todos. Sim. 5 minutos. 5 minutos para acabar, para tentar, de facto, esta história, como percebem, é empolgante. Isto tudo dado, como estou aqui a ver, estou só a resumir os tópicos, que permite uma aproximação, conjugando crónicas e conjugando com documentos avulsos, nós conseguimos reconstruir todo o projeto, toda a gênese deste movimento, que aparentemente, de acordo com o Damião de Góis, seria só mais 100 reis, mas não, porque o João de Barros esclarece que ele teve as cartas todas, porque os portugueses, quando chegaram a Ternate, encontraram lá as cartas do Francisco Serrão e do João de Barros, a correspondência que eles tinham trocado, e os documentos todos que os espanhóis tinham lá deixado a Trinidade, que eles apanharam, os portugueses e o João de Barros sabiam muito bem o que é que se estava a passar, e todas as coisas que se passaram. E então, os cronistas portugueses estavam melhor informados que os cronistas espanhóis sobre tudo isto, e houve muito interesse pelo assunto, porque o João de Barros e os cronistas portugueses consideravam o Fernão de Magalhães um traidor ao rei Dom Manuel, mas tinham uma grande admiração pelo refeito que ele tinha. Lembra-se das Lusíadas, que dizia que no feito era português, agora depois o que ele fez é que já não era. Mas, portanto, nós temos aqui o João de Barros a esclarecer bem isto, que ele, o Fernão Magalhães, queria chegar às Molucas. As Molucas estão na extrema esquerda ali do mapa, estão lá a ver na extrema esquerda aquelas ilhazinhas que eu há bocado mostrei o pormenor. Portanto, o Fernão Magalhães tinha uma concepção do mundo que mostrou ao Carlos V que, precisamente, ele tinha andado aqui em Lisboa, antes de ter ido para a Espanha, tinha andado com cartógrafos, com mariantes, a informar-se de todos os problemas das longitudes, e quando chega ao Carlos V, mostra-lhe mais ou menos este mapa. Este mapa foi feito pelo Jorge Reinel e acabado pelo Pedro Reinel em 1519, ele esteve em Munique, mas entretanto desapareceu, mas felizmente há fotografias e cópias do mapa, em que se mostra bem que o Brasil só era conhecido até ao Rio da Prata, e
e depois a seguir todo o Oceano Pacífico já era calculado na gênese do projeto do Fernão Magalhães como bastante grande. Só que mesmo assim, o Fernão Magalhães calculava que 2 anos dava para ir e vir. Porque ele, quando preparou a armada, era para 2 anos, sem saber, de facto, as dificuldades que ele teria na Patagónia, em que teve de estar 4 meses parado, e as dificuldades que foram para conseguir atravessar o projeto, o Oceano Pacífico. Portanto, o Carlos V, quer em Valladolid e depois em Sevilha e em São Lucas de Barrameda, parte para a sua viagem, fazendo com que o mundo, isto é um mapa português pouco conhecido, mas muito bom, depois do Planisfério de Cantino, é o mapa português que existe com a representação do mundo, 1543, em que já foi feito depois do Tratado de Saragoça, em que, portanto, as Molucas ficaram mesmo portuguesas, depois de uma grande discussão com os espanhóis, como sabem, que queriam reivindicar a posse das Molucas. Portanto, que estavam, de facto, no território português do Tratado de Tordesilhas. Portanto, este é um mapa que permite compreender, digamos assim, a concretização do projeto do Fernão Magalhães, que conseguimos, como já viram, e portanto, enfim, não consegui ler os documentos todos, mas conseguiram ver que está bastante bem identificado toda a progressão, todos os entraves, todas as discussões que houve na corte com o Fernão Magalhães, para ele conseguir realizar o seu objetivo, que temos de ser concretos. O objetivo dele era relativamente limitado, era chegar às Molucas, não era como ele depois, quer dizer, para ele a questão dele ter dado a volta ao mundo quando chegasse às Molucas não era muito importante, era um facto, porque já sabia que a Terra era esférica e ele conseguiu dimensionar a Terra como ninguém conseguiu. Os espanhóis não conseguiam aproximar-se dos cálculos que ele fazia, como disse, isso é fundamental para a gênese do projeto, e portanto eu penso que o Fernão Magalhães continua a ser válida a noção que nós devemos passar, a mensagem que nós devemos passar como resultado desta gênese do projeto dele, é que ele, com estes pretextos que podem ser um bocadinho mesquinhos, o rei não autorizou ter com o seu amigo, tinha autorizado entretanto o Dom Tristão de Menezes a ir em 1517 ter às Molucas, mas não deixou ir a ele aborreceu-se, não lhe deu aumento e tal, mas não é o que nos interessa passar a mensagem, é que Fernão Magalhães se imortalizou como protagonista dos descobrimentos e praticamente conclui os descobrimentos 100 anos depois deles terem começado aqui também em Lisboa, e com a construção de um sistema de interconexões que eu costumo, não só eu, mas falar em mundialização de contactos, que é o ponto de partida da atual globalização. Não gosto de falar de globalização no tempo de Magalhães, mas começa o processo que agora vivemos e que tornou-se assim o símbolo, e acho que ele funciona bem como símbolo universal. Não é português, ele é português, nasceu no Porto, não é? Mas é universal, não é espanhol, porque fez a viagem para os espanhóis, não é? Porque a viagem foi com pessoas de 9 países, 32 portugueses, mais a maior parte espanhol, muitos italianos, muitos franceses, ingleses, alemães, flamengos, até gregos. Portanto, houve muita gente. Portanto, tornou-se um símbolo admirável deste processo, que em 1521 teria sido o primeiro a dar, e é isso que é o que eu acho que se deve passar, é que foi ele a ter dado, alcançado a plena consciência, não foi o tal escravo Henrique, que era de Malaca, portanto ele não foi às Molucas, não era das Filipinas nem das Molucas, o Henrique era de Malaca, portanto não deu a volta ao mundo. Quem deu foi o Fernão Magalhães, porque, até me provarem o contrário, ele foi às Molucas, e portanto ele conseguiu ser o primeiro homem a dar uma volta ao mundo e a ter assim alcançado a plena consciência das dimensões da esfericidade da Terra. Muito obrigado. Vai dar-se início à conferência Contributos para a Iconografia Naval Portuguesa, os discursos de um quadro quinhentista em Lagos, pelo professor Dr. Vítor Manuel Guimarães Veríssimo Serrão.
Pois muito bem, eu queria em primeiro lugar manifestar a honra que tenho, a grande honra em poder colaborar com um pequeno contributo para um tema magno que é a iconografia naval, que eu creio que é um tema mal estudado, e não queria deixar em primeiro lugar de dirigir uma palavra de encómio, de cumprimento ao distinto Almirante Vidal Abreu, à equipa que dirige na Academia de Marinha, ao Dr. Martinho Rodrigues naturalmente também, e a colegas que por míngua de tempo deixarei de referir agora neste momento, para o trabalho escrito farei, para de imediato entrar num campo, como digo, é parente pobre na historiografia e também na historiografia da arte em Portugal, a iconografia naval, de que não há ainda, estranhamente, um levantamento integral de testemunhos. Nem no campo da pintura, da cartografia, da iluminura, da escultura, do baixo relevo, dos textos, falta todo um trabalho de campo que ainda não foi empreendido e que permitirá, em cotejo e numa perspectiva alargada de trabalho, que falta, entender melhor o que foi a realidade dos chamados de descobrimentos na perspectiva da arquitetura naval e na perspectiva daquilo que lhe conferiu uma novidade no contexto mundial. E acabei de ouvir o meu colega com muito gosto e aproveito para acrescentar também a muita bibliografia de qualidade que tem vindo a lume nos últimos tempos, nomeadamente o trabalho Caravelas, Naus e Galeões, que o meu colega e amigo Dr. Contente Domingos acaba de publicar e constitui um bom gráfico ao ponto de partida para o entendimento do que foi esta novidade técnica, estratégica, artística também, na medida em que a arte de navegar e a arte náutica é uma forma ou um complemento do património artístico, do património edificado. Há uma arquitetura de naus que importa destacar. Na escolha que fiz de algumas novidades patrimoniais neste campo, escolhi um quadro de Lagos, de que falarei daqui a pouco, e que é extremamente importante pela variedade de testemunhos que nos dá, como iremos ver daqui a pouco. É uma pintura que está inédita, corresponde a um conjunto de tábuas maneiristas feitas no âmbito de uma viagem régia ao Algarve, que falarei daqui a pouco, e que constitui, estão a ver o quadro aqui, com uma novidade extraordinária pela variedade e pelo rigor com que a iconografia naval aqui foi empreendida e documentada. Falaremos daqui a pouco, lembrando também de novo a falta de equipamento analítico-descritivo de que dispomos, não temos, para avaliar corretamente este tipo de iconografia, até que ponto é que ele tem rigor, até que ponto é que corresponde a variáveis a partir de uma iconografia pré-determinada, até que ponto é que é ou não engenho criativo da parte de artistas e de clientes. Eu creio que não, creio que pelo contrário, há um enorme rigor na iconografia náutica, porque o próprio tempo o impunha, era uma característica estratégica também de quem encomendava e de quem gerava arte, como testemunho e como documento de época. Iremos ver daqui a pouco os barcos de guerra, as caravelas, naus e outro tipo de barcos que tornam este quadro de Lagos tão rico, estranhamente tão ignorado. Mas primeiro gostaria de dar uma ideia daquilo que foi o contributo português no campo da arte náutica, através de estaleiros que bem o documentam, mas também através da pintura do tempo. A pintura manuelina joanina tem um conjunto de testemunhos pictóricos do maior valor e que revelam que o adjornamento tão referido pelos historiadores de arte, portanto, a atualidade com que a arte manuelino-joanina acompanhou a novidade do Renascimento em português, portanto, um Renascimento que é menos italiano do que imaginamos e que tem um vocabulário e um repertório muito, muito peculiar, não deixa de ter um acompanhamento próprio daquilo que foi a arte náutica e do florescimento natural que teve como um dos troncos identitários de tal
mais-valia, digamos, patrimonial que tem. De modo que basta correr a muito importante e muito divulgar a Ilminura, ainda há pouco vimos, não foi? A Ilminura do Arte Galvão, com a Lisboa Manuelina Joanina, e o relevo que é dado à iconografia naval, por algum motivo. Povo de marinheiros, momento, época de viagem, momento testemunhal do mundo entendido em plena globalidade. Podemos ver como é que a Ilminura, não tenho tempo para comentar, tem tanto rigor neste tipo. Eu tenho tido a oportunidade de discutir, quer com o colega Contente Domingos, quer com o comandante Jorge Matos, o rigor com que tais testemunhos iconográficos foi pintado por iluminadores, pintores e outros artistas. Corresponde também a um tempo de engenho e de vanguardismo que está também devidamente discutido e determinado no campo técnico e no campo inventivo. Temos larga bibliografia a este respeito e temos também o empenho, o impacto e a novidade que é registada pelos estrangeiros que vêm a Lisboa e vêm a Portugal, como o João Batista Venturino, que acompanhou o cardeal Alexandrino a Lisboa e que ficam encantados ou estranhados pela variedade de gentes que encontram na capital de Lisboa, pelo mercado aberto que aqui ocorre e também pela qualidade e fecundidade da Ribeira das Naus e dos navios, naus, galeões que a percorrem e que tantos retábulos da época, como o Mestre Lourinhã, o retábulo feito para o convento da Berlinga, por encomenda de Dona Maria, mulher do rei Dom Manuel, bem testemunha. Portanto, há aqui todo um conjunto de materiais que implicariam um levantamento conjunto e um trabalho interdisciplinar entre historiadores de arte e gente ligada à náutica. Não foi feito ainda. E lembrar até, estranhamente, como é que não é referido por hábito que Duarte de Armas, o lendário autor do primeiro inventário das vilas de Portugal e dos castelos, trata tão bem a arquitetura naval, as novidades da náutica do tempo, em mais do que um fólio do livro. É um aspecto também que habitualmente não é referido e que importa destacar profundamente pelo rigor e pelo detalhe com que estes pormenores eram feitos, naturalmente também. O Benning, na genealogia dos reis de Portugal de Londres, e também na outra história, a história que não é feita por heróis nem por grandes protagonistas, mas pelos derrotados da vida, como o Bernardo Gomes de Brito também descreve na história trágico-marítima e em testemunhos de época, que também não tenho a oportunidade de destacar. Há, de qualquer maneira, um pormenor que eu gostava ainda de comentar em 2 minutos, porque o tempo é tão pouco e quero chegar ao meu tema, que é um túmulo que eu tive a oportunidade de estudar há 4 anos em Goa, que é o túmulo de um capitão de Malaca e Hormuz chamado Dom Jerónimo Mascarenhas, onde toda a iconografia curricular do defunto é acompanhada por elementos marítimos do maior rigor. Apenas para mostrar um pormenor decorativo destes altos relevos, feitos por um ourives goês, ou canarim, chamado Jerónimo da Costa, o destaque que é dado a um painel, um dos 4 painéis, que descreve a Ribeira das Naus, em Goa, com os navios normais, caravelas europeias, juncos, naus, barcos de vários tipos, que implicavam um trabalho de rigor, de levantamento e de estudo comparativo que ainda não foi feito. Justamente este aspecto que eu queria destacar hoje como uma agenda de trabalho obrigatória que é imperativo levar a cabo entre todos nós. Lembrar que esta novidade, que a iconografia do tempo, tanto na pintura como na gravura como na iluminura descrevem, é também um retrato de um mundo novo que a Europa descobria no mercado da Ribeira, na Rua dos Ferros. Ainda não há muito tempo destacada através da descoberta 2 pinturas em Londres que a documentam com muito pormenor, e este impacto de novidade, de exotismo, diria, que a Europa vai descobrir
não apenas no tão falado Mestre Lourinhã, pintor régio Dom Manuel, mas em muita outra pintura que não é referida na iluminura da época, do Álvaro Pires, nomeadamente. Ainda o pormenor do retábulo da Lourinhã, ou melhor, da Berlinga, atribuído ao Mestre Lourinhã, que era os Biombes Nambá, portanto, na arte da diáspora do Império, tão importante no modo como o olhar outro para o europeu é complementado através de uma iconografia com tanto rigor e tanto destaque, ou até em pinturas que estão por inventariar. Eu apenas escolhi 3 ou 4 de um inventário que não está feito, nomeadamente uma pintura do António Leitão em Escarigo, Figueira de Castelo Rodrigo, não é de muito grande qualidade, é um pintor menor, mas que andou pelo mundo. O António Leitão foi um espião da Infanta Dona Maria, que andou pela Flandres, que foi a Roma aprender a pintar, e que tem uma atividade importante na Beira Baixa, com algo que eu interpreto como rigor de quem dominava o mundo, de quem navegara e de quem guardava testemunho objetivo de tal linguagem e de tal aparato. Ou ainda, numa tela já do período barroco, proto-barroca, que foi agora identificada em Estremoz, falta ali indicar, onde o pretexto geológico é efetivamente um pretexto para explorar todo um fundo marítimo, com muito detalhe e com muito rigor, como vemos. Este quadro, aliás, teve a oportunidade de o discutir já com o Contente Domingos, que detectou vários elementos relativamente raros ou pouco comuns. Vou então finalmente aproveitar o meu tempo para falar da tábua de Lagos, que é uma novidade. É uma pintura de um pintor regional, de um mestre local até ao momento não identificado. Eu direi daqui a pouco a minha ideia, a minha proposta quanto ao pintor, mas não é o objetivo deste meu pequeno contributo. O meu objetivo, efetivamente, é lembrar como é que numa pintura retabular, com um programa geológico, com temas da Paixão de Cristo, enfim, com iconografia comum, há tantos detalhes de uma vida cotidiana que no Algarve até não é de estranhar, efetivamente, mas que vai ao extremo do rigor, quando vários tipos distintos de barcos é trabalhada com tanto pormenor e tanto rigor. Eu tive a oportunidade de falar destes quadros no meu primeiro artigo, publicado há muito, muito tempo, e tive a oportunidade agora de voltar a vê-los com mais detalhe, lembrando que a probabilidade de datarem do momento em que ocorre uma viagem régia ao Algarve e que levou a um empreendimento de obras muito importante, deve corresponder efetivamente ao momento em que foram pintados. É um pintor retardatário, portanto, ainda que muito apegado a modelos flamingos, mas que, quando abandona o estereótipo da iconografia, é capaz de navegar com outra qualidade, como vemos nos detalhes, de que eu não tenho grandes fotografias, porque estes quadros não foram ainda restaurados, como espero oportunamente que venha a ocorrer, mas temos navios de guerra, temos bandeiras por identificar e flâmulas. Tenho a probabilidade de identificar o pintor, eu creio que foi este pintor de Lagos, Gaspar de Azevedo, que está bem documentado durante 30 anos e que trabalha efetivamente para esta igreja, muito provavelmente é o autor do retábulo, mas não é, como digo, o problema que neste momento me ocupa. O que me ocupa mais é a questão que discuti com o Rui Loureiro, com o Contente Domingos, com o Dr. Horta Correia, de destacar um mercado artístico que toda a gente tem qualificado de uma perspectiva de minoridade como de periferia, quando efetivamente não é. É um modelo é um mercado que acompanhava as novidades estéticas a partir de Lisboa e que era capaz de acrescer, de dar uma nota de novidade naquilo que tinha de melhor. O domínio de uma tecnologia de ponta a nível da náutica, dos barcos, que entram naturalmente nesta iconografia de combate. Isto é o pintor a que eu atribuo estes quadros, até prova definitiva que falta, não é agora o momento também para comentar estes documentos de arquivo, mas lembrar também outra vez que o trabalho de arquivo em Portugal continua muito precário, não foi ainda feito como devia, e há um largo
larga etapa de levantamento arquivístico que importa cumprir, fundamentalmente em arquivos regionais. Cá está o pintor, Gaspar de Azevedo. Cá está o quadro, um quadro muito entupido pelos fumos e pelos retoques, mas que mantém uma qualidade e uma frescura técnica, não tanto na iconografia rígida e com algo dura, mas no modo como o pintor ganha uma liberdade e uma mão muito mais livre quando tem que identificar aquilo com que tem uma familiaridade cotidiana. Um estaleiro, um contacto direto com o agente do mar, com os mariantes, que o leva a trabalhar com tanto destaque numa iconografia que habitualmente não dispõe destes detalhes, uma poética com tanto pormenor. Como digo, eu creio que o livro A Jornada ao Alentejo e ao Algarve, que descreve uma viagem régia a Lagos, pode ajudar a compreender melhor o contexto cronológico, pelo menos, em que este quadro foi pintado. E não creio que este momento, o que importa, até pelos pormenores da dalmática, do manípulo e dos elementos já maneiristas do ornamento com ferronnerie, mas o que mais me importa destacar de novo, e não querendo repetir, é uma variedade tão rica e tão notável de uma iconografia naval que reclama um olhar. Ora, este quadro é um entre tantos que encontro pelo território português, que não foram ainda alvo de um inventário mínimo, ponto de partida para um trabalho comparativo, que permita responder às perguntas porque é que a iconografia naval tinha um papel tão destacado na propaganda do tempo, o que é natural, que rigor é que havia, e havia muito, como aqui vemos, no modo como tais barcos eram integrados da temática cristã habitual, não é? A geologia, a vida temas marianos, temas da Paixão de Cristo, temas pescatórios, como aqui. Isto é um pescador de almas também, ao mesmo tempo. Gostaria também de acrescentar que o crescendo de qualidade de alguns trabalhos novos, como os que o comandante Jorge Matos tem levado a cabo, nomeadamente a tábua de Greenwich, com uma nova leitura iconográfica que eu abstenho de adiantar porque ainda é inédita, mas que é muito importante e que vem pôr a tónica de novo, que há uma iconografia naval, uma iconografia desta temática marítima que está por estudar profundamente. Acho que a historiografia da arte e a historiografia também repetiram os mesmos tópicos iconográficos, os mesmos documentos foram trabalhados ad infinitum quando havia e há tanta variedade temática. Um fundo do Frei Carlos, em Guimarães. Quem é que falou deste quadro e dos fundos marítimos? Uma tábua que foi agora restaurada em Mértola, feita por um capitão da conquista do Magrebe, que é aqui autorretratado, documentadamente, e que num contexto militar, enfim, de combate, inclui um calvário, algo que eu nunca vi na minha vida, em toda a iconografia que eu vi na minha vida, um calvário com um fundo marítimo e com navios, e com uma caravela no fundo, o que é perfeitamente raro, mas que mostra também a disponibilidade artística para inovar, mesmo quando o talento é menos bom. Há uma disponibilidade do mercado, de quem encomenda, de quem faz, para inovar e para tornar mais ricos aquilo que aqui claramente é um quadro de propaganda. O comendador de Mértola pretendeu com este quadro pintar como que um currículo de autoelogiativo. O mesmo ocorre com os quadros da Lourinhã, com esta temática tão repetida da água, do barco, da viagem. Toda a iconografia do tempo dos descobrimentos, enfim, dos chamados descobrimentos, tem este autodescobrimento que é uma iconografia naval tratada como um motivo de orgulho, não apenas pelo rigor tecnológico, mas pelo papel que lhe cabe para deificar todo um caminho identitário. Isto encontramos na arte do tempo e que obriga efetivamente a uma viagem renovada. O tempo é muito pouco e tenho que inovar, mas não queria deixar de mostrar uma caixa escritório, que é um objeto típico da novidade do mundo indo-português, que tem a ver também com o tema que eu aqui trago. Foi há pouco tempo descoberto e restaurado. É uma caixa escritório que tem na tampa uma filactera com o texto "Dava-lhe o vento no chapeirão",
quer lhe dê, quer não, que criou algum mistério da parte dos historiadores, quando a obra foi restaurada e limpa. É um objeto muito bonito, em lacado, em madeira de teca, feita efetivamente na costa do Coromandel, vendida depois por encomenda de um europeu, por mão canarim, com erros de português, mas que vai buscar na tampa a figura da intrepidez do navegador que de Portugal anda pelo mundo. O que é o Dava-lhe o vento no chapeirão? Nada mais, nada menos do que um poema de Luís de Camões, um refrão de um adágio que Camões narra na epistolografia e que põe em destaque aquilo que era efetivamente mais importante no tempo, no contexto dos descobrimentos. A intrepidez com que o navegador, o clérigo, o militar, o pirata, vindo de Portugal para o Oriente, enfrentava as agruras da vida e do mundo. Portanto, a arte naval está ligada também a um tipo de vida, a uma valentia inata, a este dava-lhe o vento no chapeirão, abrir a alma perante os perigos e enfrentar o mundo. É aquilo que um programa de estudo da iconografia naval tem para nos contar, quando efetivamente estes temas forem alvo de um projeto integrado de trabalho, como não foi feito até agora. Um projeto que reúna gente da técnica naval, historiadores de raiz, historiadores de arte, técnicos de restauro e outros agentes, numa perspectiva integrada de conjunto, que, como digo, falta e que cabe a esta Academia, efetivamente, primeiro que qualquer outra, levar a cabo. Primeiro, cumprindo o levantamento integral de temáticas náuticas do património português, nomeadamente o quinhentista, que é o mais rico, mas também o barroco, e depois integrando uma equipa ou várias equipas para explicarem o porquê de tais iconografias. Que rigor é que têm ou não têm? Eu creio que têm muito aquelas que acabámos de ver. O porquê da escolha. Que tipo de novidade é que este tipo de quadros, que podem ter maiores fragilidades a nível inventivo e a nível iconográfico, mas que não têm nenhum, têm toda a bravura do engenho na componente náutica, há efetivamente aqui um largo caminho a percorrer e a levar a cabo. Eu permito-me, dentro da rapidez de uma matéria que dava para muito tempo e dava para horas e para um muito maior comentário, dirigir uma palavra de gratidão ao distinto anfitrião, o Almirante Vidal, e à Academia da Marinha pelo convite feito, e deixo-vos, portanto, este repto de que estamos perante matérias de trabalho que importa levar a cabo em novas perspectivas de estudo e perante novos entendimentos teórico-metodológicos que a história da arte de hoje pode facultar. Muito obrigado a todos. Vai usar a palavra o diretor do Centro de Investigação, professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues. Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, com certeza que todos nós estamos a concluir que estamos a viver um momento alto da investigação, um momento alto da cultura histórica portuguesa e, quanto mais ainda, que bom é estar propriamente com a vizinha Espanha a tratar de assuntos que afinal nos são tão comuns. Esta Assembleia de Investigadores número 126 é uma Assembleia subordinada à experiência, no duplo sentido da fonte de observação e método de verificação, a cumprir os objetivos da universalidade e eficácia que tem a marca do Centro de Investigação e da Academia de Marinha. O Centro de Investigação e a Academia de Marinha a nortearem projetos, a patentearem contributos para ombrear em modelo de excelência no espaço do conhecimento científico nacional e internacional. Está a ser cumprido o protocolo estabelecido entre o Centro de Investigação
e à Academia de Marinha do dia 9 de novembro de 2017. Temos a valorização da presença de Vossa Excelência, Sr. Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, também do Sr. Professor Dr. José Manuel Garcia, do Sr. Professor Dr. Vítor Serrão. Mais agradeço aos membros da Academia de Marinha e do Centro de Investigação e aos senhores convidados que quiseram honrar a Assembleia de Investigadores com a sua prestigiada presença. O Sr. Professor Dr. José Manuel Garcia e o Sr. Professor Dr. Vítor Serrão são homens de obras valorosas. Maravilhas dadas à história dos séculos XX e XXI e a desvendar a complexidade do método, ou melhor, do caminho, como ainda hoje aqui tivemos a oportunidade de verificar, esse caminho que, por sua vez, é esse método cuja palavra grega nos traz. Mais ainda, sempre vigilantes, sempre dados ao testemunho dos tempos. Eu os conheço ao longo dos anos. Prontos a abrir novos horizontes do saber conhecer, abertos ao mundo. Oferecem os frutos do seu labor e do seu saber e aceitaram, com gosto, o nosso convite para prestigiar esta Assembleia de Investigadores com as comunicações em torno da gênese do projeto da grande viagem de Fernando Magalhães, preferida pelo Sr. Professor Dr. José Manuel Costa Rodrigues Garcia, que sem dúvida é interessante verificar o que se está a passar na cultura histórica da vizinha Espanha e o que se está a passar na cultura histórica de Portugal. Mais ainda, eu quero adiantar contributos para a iconografia naval portuguesa, os cursos de um quadro quinhentista de Lagos, preferida pelo Sr. Professor Dr. Vítor Serrão. Bem-aja, Sr. Professor, por nos levar sempre pelaquela certeza da sua forma de estar com a pedagogia da arte e, por outro lado, de trazer mais próximo cada vez essa herança, esse património que muitas vezes tão esquecido fica. Em Vossas Excelências, a missão mais importante do ser humano, do vosso universo mental, dotado de excepcional poder de fazer avançar o conhecimento, aproximando-nos da compreensão do facto científico, construído, rico de luz, para converter no novo olhar. E que é isso que nós hoje já estamos aqui a assistir e vamos perdoar, há um ano não assistíamos a tal coisa. Mais digo, e quanto mais agradeço ao Sr. Secretário-Geral da Academia de Marinha, Sr. Comandante Erlander Valente Zambujo, todo o agrado que proporcionou para que houvesse da parte do Centro de Investigação sempre a melhor forma de estarmos juntos. Mais ainda, eu quero agradecer à gravação, à filmagem que está a ser feita, justamente para que vá pelo mundo. O Centro de Investigação vai ter esta Assembleia e eu estou a verificar com os seus 841 membros, em 30 países espalhados pelo mundo, qual é o agrado com que vão atender e verificar o que hoje aqui foi dito, uma vez que talvez umas centenas, não sei agora precisar, de membros do Centro de Investigação são de Espanha e, por outro lado, do Brasil, por outro lado, estão por outro lado espalhados pelo mundo, e é interessante verificar toda esta nossa situação. Bem-haja também ao nosso gabinete técnico, como acabei de adiantar, quanto útil é a doutora Mónica Estrela, mestranda Wanda Marques e doutora Susana Duarte. Da minha parte, o meu bem-aja por este alto momento. Obrigado.